confirmo que não existe polémica, confirmo que não existe nenhum caso e que provavelmente há quem esteja interessado em fazer casos, levantar casos ou levantar polémicas. Bom, o que é que concretamente se passa? Uma coisa tão simples, como acontece em qualquer partido político. Há uma escolha de um candidato, neste caso concreto, à Junta de Freguesia das Caldas de São Jorge de Pejeiro. O que é que acontece? Acontece que alguns militantes do Partido Socialista com responsabilidade na secção procuraram, andam desde há uns meses atrás, a ver o candidato, qual é o melhor candidato, o que é que poderemos fazer, uma candidatura ganhadora. Entretanto, foram arranjados e uma das hipóteses que pôs foi o Sr. Joaquim Almeida, que se pôs como hipótese, ultimamente, de algumas questões, de hipóteses, fala com A ou fala com B, ou sabe-se este ou sabe-se aquele, uma das hipóteses foi o Sr. Joaquim Almeida, que acabou por haver, digamos, uma fuga de informação ou alguém interessado em divulgar este nome o mais rápido possível e de uma forma o mais dispersa possível. E que veio mais ao conhecimento público de um hipotético candidato ou candidato à junta. Aqui o que acontece é que as pessoas da Caldas de São Jorge entenderam que houve um erro nesse sentido de fuga de informação que não devia haver, não é? Essa fuga de informação levou a que as Caldas de São Jorge falassem com o candidato e dissessem, olha, desculpe lá, não é? Mas a partir do momento em que se soube que o meu amigo era candidato, começaram a haver uma série de reações relativamente a essa hipotética candidatura. E as pessoas, pura e simplesmente, puseram uma questão. Eu também disse que estava a receber informações de que o candidato não estava a ter a receptividade e o perfil que nós pensamos, e, portanto, que seria bom ter uma conversa com ele e dar-lhe nota daquilo que as pessoas pensavam e que continuaríamos a ver um candidato. Eu também fui dessa opinião quando puseram a questão e disse que também, na minha opinião, se a secção das Caldas entendia que estava a ter reações e eu também, o melhor era não aceitarmos. E eu, por minha parte, dei o meu acordo a não aceitar o candidato e as pessoas das Caldas também deram o seu acordo a não aceitar o candidato, que, fique bem ciente disto, candidato é aquele que, à partida, é escolhido pela secção, é apresentado pela secção, deliberado pela secção e apresentado à Comissão Política. Até aí, não passa de conjecturas, falar com A, B ou C ou D, na tentativa de ver se existe ou não um candidato. Portanto, se agora até as hipotéticas possibilidades de falar com o candidato são motivo para polémica, bom, é porque alguém está interessado, ou haverá alguém interessado, em que essas polémicas existam para destabilizar única e exclusivamente, até porque a secção das Caldas, a responsável da secção das Caldas até já mandou um mail aos militantes, dando nota exatamente o que se passou, e já temos uma série de respostas de mails, os nossos digamos, membros do secretariado, da Assembleia, etc., dando nota, estamos de acordo, sim senhor, houve aqui houve aqui uma hipótese de um candidato, não é? Que não era o melhor, mais nada, não passa mais do que isto, não há drama nenhum. Sr. Engenheiro, no entanto, nota-se uma grande descoordenação. O senhor fala em fuga de informação, o que desde logo se pode considerar grave dentro do partido, mas também uma grande descoordenação entre a Conselhia e a secção das Caldas, não é? Não estou a ver porquê. Então a secção das Caldas tem toda a legitimidade em arranjar um candidato. E publicá-lo e fazer o anúncio público? Não foi a secção das Caldas que fez o anúncio público. Então porquê é que se penitencia nesse comunicado e acrescenta também, deixe-me dizer que depois de ouvir os argumentos da Conselhia foram forçados a levá-los em consideração? Porque o que eles se penitenciam é de ter escolhido, de ter colocado um nome, ou da hipótese de um nome, de uma pessoa que à partida
não é? Se veio a saber depois que não seria o melhor candidato. Coisas que desconheciam. 4 ou 5 pessoas que estão a tentar ver se arranjam um candidato razoável ou um melhor candidato para as Caldas e que desconheciam coisas que vieram ao lume logo que houve alguém que disse quem era o candidato. Portanto, não há discurso. Então eu faço-lhe a pergunta de outra forma. Quem é que anunciou o candidato? Foi alguém que pôs no Facebook. Alguém que pôs no Facebook, este é o candidato. Ou o hipotético candidato. Não foi a secção. Mas estas questões não deviam ser se trabalhadas em silêncio pelo próprio partido e não despoltar este tipo de polémicas? Sim, deviam ser trabalhadas pelo partido em silêncio. Simplesmente, quando envolve várias pessoas e há uma pessoa que comete um erro, não é? Comete um erro que já se beneficiou do erro, não é? Pronto, é um erro. Isto não é discordância, não é discordação, não é nada. Houve uma precipitação de uma pessoa que já reconheceu que não devia estar a dar um nome quando, à partida, não é? Aquilo ainda era uma hipótese entre as pessoas. Não há discordação nenhuma entre a secção e isto, porque as secções já conselhia, dizem o candidato é este. Se a conselhia também não tem nenhuma objeção, o candidato é aquele. Se tem objeção e a secção mantém essa objeção, bom, nessa altura pode-se avocar o processo, há uma série de regras estatutárias para nós podermos fazer as coisas. Até aqui, infelizmente, ainda não há um único candidato escolhido para o Conselho da Feira que não haja concordância entre a secção e a Conselhia em termos de aceitar as candidaturas. E eu, como Presidente da Conselhia, neste momento ainda não rejeitei nenhum candidato que secção alguma me tivesse apresentado. Aqui o que acontece é que a secção tem uma hipotética hipótese de pôr um candidato, uma hipótese de um candidato, e que após falar comigo e tudo, mas bom, tudo bem, podemos ser esse candidato, vejam bem e tal, a seguir há uma fuga de informação disto e começo eu a receber informações que não conhecia, assim como as pessoas de boa fé, na sua boa fé, que o candidato começou a receber informações que não eram aquelas que, digamos, melhor poderiam, não é? Dar satisfação ao perfil que nós queremos do candidato. No entanto, o escolhido, neste caso o nome em causa, Joaquim Almeida, se diz num comunicado que se foi contactado pelo partido para ser candidato e que não foi ele a oferecer-se. Portanto, fica aqui claro uma versão contraditória, mas fica aqui claro uma versão contraditória daquela que o Sr. Engenheiro dá. Não, repare, então se nós queremos um candidato e entendemos que aquele candidato, o que é que tem que fazer? Tem que se falar com ele. Uma coisa é falar com ele, outra é convidá-lo para ser candidato. Sim, e foi convidado para ser candidato. Na teoria e na convicção de que era a pessoa indicada. A partir do momento que houve uma fuga de informação e começámos a saber uma série e a receber telefonemas e coisas que desconhecíamos, o convite deixa de ser convite. Olha, diga-me aqui uma coisa. Então, se vamos supor que a Comissão Política está convencida que o melhor candidato é o Sr. A. E pronto, estamos convencidos disto, este é o melhor candidato. E escolhemos o Sr. A. A partir do momento que escolhemos o Sr. A, passamos a receber uma série de informações que não conhecíamos, que esse candidato não tem o perfil adequado para aquilo que nós pensávamos. Porque desconhecíamos, porque era algo que estava oculto. Ou seja, Engenheiro, mas não se parte um princípio de que quando se escolhe o candidato o perfil é estudado antecipadamente para não acontecer isto? Só que há coisas que, neste caso concreto, em 21 freguesias, não é? e em várias coisas, há um processo que não ocorreu também como aquilo que é normal, que é as pessoas terem conhecimento de algo que à partida não sabiam. E hoje vem a secretária coordenadora no Facebook a dar nota publicamente de qual a posição e internamente ao partido a informar também o erro que cometeram em não ter conhecimento de um facto para o qual não conheciam. E esses factos que chegaram ao vosso conhecimento eram de todo impeditivos de ser ele o candidato? Era de foro pessoal que não temos nada a divulgar sobre esse assunto. São assuntos de foro pessoal que nós não vamos divulgar de forma alguma.